Olá, galerinha do quarto ano, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma videoaula. Hoje, dia 29 de outubro de 2020, vamos pegar o livrinho de história, vamos ver sobre as regências das páginas 83 até 85. Está assim: as regências. Após abdicar ao trono e voltar para Portugal, o que é abdicar? Abdicar é você abrir mão de alguma coisa por alguém, é você desistir de alguma coisa. Dom Pedro I deixou seu filho, Dom Pedro II, para governar o país. Vocês lembram dessa história? Que, Dom Pedro estava aqui no Brasil, tomando conta de tudo. Aí eles vieram, ele veio com a família real, lembra? Aí os portugueses queriam que ele voltasse, ele não queria. Estava aquela coisa, vai e volta, vai e volta. E ele resolveu ficar no Brasil, não foi? No dia 9 de janeiro, ele falou assim: olha, se é para o bem geral da nação, diga ao povo que eu fico. Aí foi aquele negócio do dia do fico, todo mundo comemorando. Mas depois, pouco tempo depois, aconteceu que o pai dele, Dom João, ele estava muito doente. Ele estava em Portugal e ele ficou muito, muito doente e veio a morrer. Então, Dom Pedro ele foi obrigado a voltar para Portugal. E tendo que voltar para Portugal, ele tinha que deixar em seu lugar, aqui, tomando conta como príncipe regente, o seu filho. Tudo bem, vou deixar meu filho. Mas aí, o filho dele, vocês lembram? Tinha quantos anos? 5 anos de idade. Como é que uma criança de 5 anos de idade vai poder tomar conta de um país? Não dá, né? Então, por isso, começaram a tal das regências. Aí tá assim, Dom Pedro I deixou seu filho Dom Pedro II para governar o país. Mas como uma criança de 5 anos poderia governar o império. Dessa forma, até que Dom Pedro II atingisse a maioridade, aos 18 anos, o Brasil seria governado por políticos que exerceriam o poder em nome do imperador, os regentes. Esse período entre a abdicação de Dom Pedro I e o início do governo de Dom Pedro II ficou conhecido como regencial. O país adotou o sistema de regências para administrar temporariamente o Brasil. No período regencial foram organizadas a regência trina provisória, trina porque ela era comandada por 3 pessoas, composta por 3 políticos importantes da época. Durou entre os meses de abril e julho de 1831. Depois veio a regência trina permanente, composta por 3 pessoas influentes da época, que durou de 1831 até 1835, porque Dom Pedro II ainda estava crescendo. A regência una. Aí, quando passa a ser una, é porque já era uma pessoa. Una do Padre Feijó, que governou sozinho durante 1835 e 1838. E depois a regência una de Araújo Lima, que governou sozinho entre 1838 e
e 1840. No período regencial, ocorreram várias revoltas em diferentes locais do Brasil. Muitas províncias não reconheciam o poder dos regentes. As dificuldades econômicas e a não aceitação do presidente escolhido pelos regentes para governar as províncias foram os fatos que geraram as seguintes revoltas. Aí, presta atenção. A Guerra dos Farrapos, ou também chamada de Farroupilha, iniciou-se em 1835 na província do Rio Grande do Sul. Terminou em 1845, ou seja, durou 10 anos, com um acordo entre gaúchos e o governo imperial. A cabanagem de 1835, no Grã-Pará, atual estado do Pará, o governo reagiu enviando suas tropas. O conflito chegou ao fim em 1840. A Sabinada iniciou-se em 1837, formada pela classe média de Salvador. O governo foi muito violento contra os revoltosos. Calcula-se que aproximadamente 1.300 pessoas foram mortas e 3.000 presas. Em 1838, a rebelião estava liquidada, estava acabada. E a balaiada, que ocorreu na província do Maranhão, no período entre 1838 e 1841. A maioria da população se revoltou contra os fazendeiros e as autoridades da região, mas foi derrotada em 1841 pelas tropas do governo. Devido aos levantes da população insatisfeita com o governo da época, os políticos liberais perceberam que a única forma de estabelecer a ordem e fortalecer a autoridade do governo seria a figura do imperador. Assim, Dom Pedro II tornou-se imperador do Brasil não aos 18, como seria anunciada a maioridade, mas aos 14 anos de idade. Em 24 de julho de 1840, em uma manobra conhecida como golpe da maioridade. Então, se perguntar assim, o que foi o golpe da maioridade? Foi quando eles anteciparam a maioridade de Dom Pedro II para que ele pudesse governar o Brasil. Ou seja, ele teria que ter 18 anos para começar a governar, mas permitiram que ele começasse o seu governo aos 14 anos de idade. Esse governo foi denominado Segundo Reinado e durou até a proclamação da República, em 15 de novembro de 1889. Agora, meus queridos, a tia quer que vocês comecem a responder as páginas 84 e 85. No número 1, inclusive, está pedindo para vocês pesquisarem. Se vocês não acharem, vocês vão achar com facilidade, tá? Mas se não acharem, não tem problema, que a tia vai trazer para vocês a resposta todinha do número 1, tá bom? Número 1. Realize uma pesquisa e preencha um esquema com o nome dos regentes que governaram o Brasil entre os anos de 1831 e 1840. Na primeira regência trina, foram esses três aqui, Nicolau Pereira Campos Vergueiro, era o nome dele, era uma pessoa só, tá? José Joaquim Carneiro Campos,
Lima e Silva, que depois vai se tornar uma pessoa muito importante. Depois, mais à frente, na segunda, também foi regência trina, que foi chamada de trina permanente, foram José da Costa Carvalho, João Braulio Muniz e Francisco de Lima e Silva. Na terceira, que foi a primeira regência una, que foi governada por uma pessoa, foi o padre Diogo Antônio Feijó. E na última, também a segunda regência una, com uma pessoa, foi Pedro de Araújo Lima. Certo? Página 85. Relacione os conflitos ocorridos no período regencial com os fatos correspondentes. GF, quando estiver falando sobre a Guerra dos Farrapos ou Farroupilha. C, quando falar da cabanagem. S, sabinada. B, balaiada. Era formada pela classe média de Salvador. É o S, sabinada. Finalizou com um acordo entre o governo e os gaúchos. É a Guerra dos Farrapos ou a Farroupilha, GF. Os revoltosos se rebelaram contra os fazendeiros e as autoridades da região, B, balaiada. Ocorreu no Grão-Pará. O governo enviou suas tropas, pondo fim ao conflito. Letra C, cabanagem. Foram mortas aproximadamente 1.300 pessoas e 3.000 foram presas. S, sabinada. Tia, mas está repetindo? Sim, meus amores. E ocorreu na província do Maranhão entre 1838 e 1841. Foi a B, balaiada. Número 3. Como foi chamado o período entre a abdicação de Dom Pedro I e o início do governo de Dom Pedro II? Ficou conhecido como período regencial, onde as pessoas tomavam conta no lugar de Dom Pedro II, porque ele não tinha idade para poder governar. Número 4. Quais foram os fatores que geraram revoltas no período regencial? Olha aqui, está no livro. Muitas províncias não reconheciam o poder dos regentes, as dificuldades econômicas e não aceitavam o presidente eleito, porque eles não escolhiam. Era o governo português, era o rei de Portugal, agora Dom Pedro I, quem escolhia e já mandava a escolha dele, né? Número 5. Em sua opinião, as revoltas eram necessárias devido à má administração dos recursos públicos? Justifique. Aí você vai fazer sozinho, tá? Resposta pessoal. Mesma coisa no número 6. Pesquise e descreva abaixo um trecho do hino da independência, em que é relatado o desejo do Brasil de se tornar uma pátria livre. Vocês vão pesquisar o hino da independência e vão escrever a parte onde diz que o povo quer se tornar livre, tá bom? A nossa videoaula está chegando ao fim. Vou deixar aqui para casa atividade de reforço nas páginas 187 e 188. Até amanhã e um beijo, galerinha. Tchau!